Ele construiu um império baseado em regras rígidas, controle absoluto e uma reputação intocável. Nada o desviava de seus objetivos. Nada o fazia hesitar. Até ela. Alice nunca imaginou que se tornaria o maior dilema de um dos homens mais poderosos do mercado. Ele era seu chefe, inalcançável, perigoso demais para se aproximar. Mas, quando a tensão entre eles se tornou impossível de ignorar, ambos perceberam que estavam prestes a cruzar um limite sem volta. Uma escolha errada poderia arruinar tudo. A empresa, a carreira, a reputação dele. Mas algumas paixões são incontroláveis. Agora, Gabriel precisa decidir: manter o império que levou anos para construir ou arriscar tudo pelo único desejo que não consegue dominar? Os sapatos de couro caro ecoavam pelo chão de mármore enquanto Gabriel atravessava o hall principal da empresa. Os funcionários olhavam rapidamente, mas logo desviavam o olhar, voltando ao trabalho. A presença dele era intimidadora. Ele não precisava elevar a voz para ser respeitado. Seu olhar afiado e suas decisões calculadas falavam por si. Sentou-se em sua imponente mesa e começou a revisar os relatórios do dia. Tudo precisava estar sob controle. Sua reputação era construída sobre disciplina e perfeição. No mundo dos negócios não havia espaço para erros. Com licença, Gabriel. A voz feminina soou firme, porém educada. Ele ergueu os olhos. Alice estava parada à porta, segurando uma prancheta com a agenda do dia. Vestia-se de maneira impecável, sem excessos, mas com elegância. Seu tom profissional e postura segura faziam dela a secretária perfeita. "Pode entrar", disse ele, voltando o olhar para os papéis. Alice caminhou até a mesa e entregou-lhe um documento. "Preciso que revise e assine esse contrato antes da reunião das 10. Gabriel pegou o papel sem levantar a cabeça. "Mais alguma coisa?" Sua reunião com o conselho foi antecipada para sexta. "O relatório de desempenho do trimestre estará pronto amanhã de manhã." Ele assentiu, ainda analisando o contrato. Alice esperou um instante, depois virou-se para sair. "Alice!" Ela parou e se virou para ele. "Sim?" Gabriel levantou os olhos, observando-a por um breve momento. Havia algo nela que o intrigava, embora não soubesse explicar o quê. "Bom trabalho." Ela piscou, surpresa, mas logo recompôs a expressão. "Apenas faço o meu trabalho, senhor." E saiu da sala. Gabriel ficou olhando para a porta por alguns segundos. Ele não costumava elogiar funcionários, e muito menos ficava perdido em pensamentos sobre qualquer um deles. Respirando fundo, voltou a se concentrar no contrato, mas a imagem de Alice continuava ali, em algum lugar de sua mente. Gabriel não era um homem que se distraía facilmente. Estava acostumado a tomar decisões rápidas, frias e estratégicas. Mas, nos últimos dias, percebeu que sua atenção se desviava para um ponto específico: Alice. Ela era eficiente, discreta e nunca ultrapassava os limites profissionais. Talvez fosse exatamente isso que o intrigava. Enquanto tantas pessoas tentavam impressioná-lo, Alice apenas fazia seu trabalho. Naquela noite, durante um evento corporativo, ele a viu de longe, conversando com outros funcionários. O vestido preto era elegante, sem exageros, e o cabelo preso destacava seu rosto. Ela parecia completamente à vontade. Quando seus olhares se cruzaram, Alice manteve a expressão serena e apenas acenou com a cabeça em cumprimento. Interessante. O comentário veio de um dos sócios da empresa que notou a troca de olhares. Sua nova secretária, profissional, competente e completamente indiferente ao seu charme. Gabriel soltou um leve sorriso, mas não respondeu. Mais tarde naquela noite, quando Alice passou perto dele para buscar uma taça de vinho, ele a chamou. "Alice." Ela se virou. "Senhor, está aproveitando o evento?" Ela assentiu. "Sim, é uma boa oportunidade para conhecer melhor o funcionamento da empresa." "E o que acha até agora?" Alice hesitou por um segundo antes de responder.
Acho que o sucesso da empresa é reflexo da forma como você conduz os negócios. Sua reputação é impecável. Gabriel notou que ela escolheu as palavras com cuidado, sem elogios desnecessários. Reputação é tudo no mundo dos negócios. Alice assentiu, mas depois acrescentou: mas também pode ser uma prisão. Gabriel arqueou uma sobrancelha. O que quer dizer com isso? Ela deu um pequeno sorriso. Apenas que, às vezes, manter uma imagem pode impedir alguém de viver algo real. Antes que ele pudesse responder, alguém chamou Alice e ela se afastou. Gabriel ficou parado, observando-a se misturar aos outros convidados. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém o desafiava, e ele não sabia se gostava ou odiava isso. A viagem de negócios deveria ser apenas mais um compromisso rotineiro. Gabriel não via nada de excepcional nela, até perceber que Alice também estaria presente. O voo foi tranquilo, e assim que chegaram ao hotel, a equipe se dividiu. A programação seria intensa, com reuniões e negociações durante todo o dia. Gabriel manteve o foco, mas sempre que Alice entrava na sala, sentia sua presença de maneira incomum. Naquela noite, após o último encontro com investidores, ele estava revisando relatórios em seu quarto quando recebeu uma mensagem de Alice. A recepção do hotel com os clientes foi cancelada. Caso precise de algo, estarei no lobby. Gabriel pensou por um instante antes de responder. Estou descendo. Quando chegou ao lobby, encontrou Alice sentada em um dos sofás, lendo algo em seu tablet. Ela ergueu os olhos ao vê-lo se aproximar. Não imaginava que desceria, senhor. Depois de um dia como esse, um pouco de conversa parece mais interessante do que ficar preso a relatórios. Alice sorriu, mas manteve a postura formal. O dia foi produtivo. Os investidores parecem satisfeitos. Sim, você tem feito um excelente trabalho. Ela assentiu. Apenas cumpro o meu papel. Gabriel se recostou no sofá, observando-a por um instante antes de perguntar: sempre foi assim? Sempre separou sua vida pessoal do trabalho de forma tão rígida? Alice hesitou antes de responder. Acho que sim. O mundo corporativo exige isso. E se não exigisse? Alice desviou o olhar, como se ponderasse a pergunta. Eu não misturaria as coisas, de qualquer forma. Gabriel percebeu que ela estava firme em sua decisão, mas também percebeu a leve hesitação em sua voz. A conversa seguiu por mais alguns minutos, até que Alice olhou o relógio. Já está tarde. Deveríamos descansar para amanhã. Ela se levantou e Gabriel fez o mesmo. Tem razão. Boa noite, Alice. Ela sorriu de leve antes de responder. Boa noite, senhor. E então afastou-se, deixando Gabriel sozinho com a sensação de que acabava de perder o controle de algo que sequer deveria ter começado. Gabriel tentava ignorar a atração crescente por Alice. Durante anos, construiu sua reputação à base do controle absoluto, sem permitir que emoções interferissem nos negócios. Mas agora, tudo parecia diferente. No escritório, ele a observava de longe. Alice era discreta, eficiente, impecável. Nunca cruzava a linha do profissionalismo, e talvez fosse exatamente isso que o intrigava. Naquela noite, enquanto finalizavam um relatório, o escritório estava silencioso, exceto pelo som dos teclados. Você pode ir, Alice, disse Gabriel, sem desviar os olhos da tela. Já passou do seu horário. Ainda não terminei. Gabriel ergueu os olhos. Não precisa provar nada para mim. Sei que é competente. Alice parou por um instante antes de responder. Não faço isso para provar nada. Apenas gosto de entregar o melhor resultado possível. Havia algo na forma como ela disse aquilo que o fez sorrir de leve. Isso é raro. Ela franziu a testa. O quê? Pessoas que não buscam reconhecimento apenas fazem o certo. Alice deu um pequeno sorriso, mas desviou o olhar. Nem tudo precisa ser uma estratégia. Gabriel se recostou na cadeira, analisando-a. Você realmente pensa assim? Alice hesitou, depois assentiu. Sim, diferente de você,
Não vejo o mundo como um jogo de poder. Gabriel sorriu de lado. Talvez eu tenha algo a aprender com você. O silêncio entre eles se prolongou por alguns segundos. Alice desviou o olhar e fechou o relatório. Acho que terminamos por hoje. Gabriel assentiu, sentindo um desejo crescente de prolongar aquela conversa. Mas Alice já recolhia suas coisas, mantendo-se firme em sua postura. Boa noite, senhor. Boa noite, Alice. Ela saiu, deixando Gabriel sozinho, com a certeza de que aquela não era apenas mais uma funcionária qualquer. O dia começou como qualquer outro. Gabriel chegou cedo ao escritório, imerso em reuniões e decisões estratégicas. Mas, em algum momento, percebeu que seus pensamentos estavam em outro lugar. Alice. A simples presença dela no ambiente parecia afetá-lo de uma forma que ele não entendia completamente. No final da tarde, Gabriel estava no terraço do prédio, tomando um café e observando a cidade quando ouviu passos atrás de si. Senhor, desculpe interromper. A voz de Alice era suave, mas firme. Ele se virou. Alguma novidade? Apenas queria avisar que o relatório de investimentos está pronto. Está na sua mesa. Gabriel assentiu, mas não respondeu de imediato. Alice parecia hesitante, como se tivesse algo mais a dizer. Algo errado? Perguntou ele. Ela respirou fundo antes de responder. Não sei se deveria dizer isso, mas... Diga. Alice o encarou por um instante antes de continuar. Acho que o senhor tem estado distraído ultimamente. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Distraído? Sim, disse ela, sem desviar o olhar. Algo está incomodando você? Ele soltou um leve sorriso. E se eu dissesse que sim? Alice hesitou. Então eu diria que espero que não seja nada que afete sua tomada de decisões. Gabriel riu baixo. Você realmente não mede palavras, não é? Apenas sou sincera. Ele respirou fundo e então deu um passo mais perto. Alice. Sim? Gabriel a olhou nos olhos. A tensão entre os dois era quase palpável. Se eu dissesse que você é a causa da minha distração, o que responderia? Alice ficou imóvel. Por um momento, Gabriel achou que ela fosse fugir, mas em vez disso, ela manteve a compostura e respondeu com calma. Eu diria que talvez seja melhor mantermos as coisas profissionais. E então, antes que ele pudesse reagir, ela se virou e saiu. Gabriel ficou ali, sozinho, sabendo que essa história estava longe de acabar. Alice evitou Gabriel nos dias seguintes. Ela continuava cumprindo suas tarefas com a mesma dedicação impecável, mas qualquer interação entre eles era estritamente profissional. Gabriel percebeu a mudança. Não era do tipo que corria atrás de ninguém, mas a forma como Alice se afastava só tornava tudo mais intrigante. Ele queria entender por que aquilo o afetava tanto. No final de uma reunião importante, enquanto os outros executivos saíam da sala, Alice permaneceu organizando documentos. Gabriel viu a oportunidade e se aproximou. Você tem evitado ficar a sós comigo. Alice parou por um instante antes de continuar empilhando os papéis. Não sei do que está falando, senhor. Ele cruzou os braços. Sabe sim. Ela respirou fundo e o encarou. Eu só acho que não devemos criar situações que possam ser mal interpretadas. Situações como essa? Perguntou ele, dando um passo mais perto. Alice manteve a postura firme, mas Gabriel percebeu que sua respiração ficou um pouco mais pesada. Exatamente como essa, disse ela. Gabriel sorriu de leve. Você sente isso também, não sente? Alice desviou o olhar. O que eu sinto ou deixo de sentir não muda os fatos. E quais são os fatos? Que você é meu chefe, que sua reputação é intocável e que qualquer envolvimento entre nós colocaria tudo em risco. Gabriel observou-a por um longo momento. Ela estava certa. Ele sabia disso. Mas, naquele instante, nada parecia mais errado do que ignorar o que sentia. Eu não costumo arriscar, Alice. Mas talvez você seja a única coisa pela qual valha a pena correr esse risco.
Alice fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Eu não posso fazer isso. Gabriel assentiu devagar. Tudo bem, não vou insistir. Ela o olhou, surpresa com a resposta. Não vai? Não, disse ele. Mas isso não significa que vou esquecer. Alice ficou em silêncio por alguns segundos. Então, pegou os papéis e saiu. Gabriel a observou se afastar, sabendo que aquela conversa não terminava ali. Os dias seguintes foram um teste de resistência para ambos. Alice manteve sua rotina impecável, evitando qualquer contato desnecessário com Gabriel. Ele, por sua vez, tentou seguir normalmente, mas a presença dela se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Uma noite, depois de uma reunião que se estendeu além do horário comercial, Alice se preparava para sair quando ouviu a voz firme de Gabriel. Podemos conversar? Ela fechou os olhos por um instante antes de se virar. Claro, senhor. Você pode parar de me chamar assim? Alice hesitou. É o certo a se fazer. O certo para quem? Para a empresa? Para minha reputação? Ou para você? Ela apertou os braços contra o corpo, claramente desconfortável. Para todos nós. Gabriel se aproximou alguns passos, mantendo o olhar fixo no dela. Eu não consigo ignorar isso, Alice. Não mais. Alice suspirou, desviando o olhar. Eu também não, confessou ela, quase num sussurro. Gabriel sentiu um alívio momentâneo, mas percebeu que o medo ainda dominava Alice. Então, qual é o problema? O problema é que um relacionamento entre nós pode comprometer tudo. Se alguém descobrir, podem usar isso contra você. Ele cruzou os braços. E você se importa com isso? Ela o encarou com intensidade. Eu me importo com você. O silêncio se instalou entre eles. Gabriel sentiu um calor tomar conta de seu peito. Então fique comigo. Alice abaixou a cabeça, lutando contra a emoção. Eu tenho medo. Gabriel segurou seu queixo com delicadeza, fazendo-a olhar para ele. Eu também, mas estou disposto a enfrentar isso. Alice hesitou por mais alguns segundos, mas então finalmente deu um pequeno sorriso. Eu não posso mais lutar contra isso. E naquele instante, Gabriel soube que ela havia tomado sua decisão. O vazamento aconteceu de forma sutil, como uma faísca que logo se tornaria um incêndio. Um e-mail anônimo circulou pelos corredores da empresa, insinuando um relacionamento entre Gabriel e Alice. No início, eram apenas sussurros nos bastidores, olhares curiosos e cochichos abafados. Mas em poucas horas, a notícia começou a se espalhar com velocidade assustadora. Alice soube do ocorrido quando uma colega a chamou de canto. Você viu isso? Perguntou, estendendo o celular. Alice leu a mensagem na tela. O impacto foi imediato. Seu coração disparou. Ela foi direto para a sala de Gabriel, fechando a porta atrás de si. Você já sabe? Gabriel estava de pé, segurando o próprio celular. Ele ergueu os olhos para ela e confirmou com um aceno de cabeça. Sim. Alice sentiu o estômago revirar. O que vamos fazer? Controlar a situação. Gabriel manteve o tom calmo, mas Alice percebeu o aperto firme em seu celular. Ele estava furioso. Quem enviou isso? Ainda não sabemos, respondeu ele. Mas vamos descobrir. Alice começou a andar de um lado para o outro. Isso pode acabar com tudo. Vão te acusar de favorecer uma funcionária, de quebrar as regras éticas. Eu não me importo com o que vão dizer sobre mim. Mas eu me importo. Gabriel a observou por um instante. Então cruzou os braços. Você quer sair? Alice parou, surpresa. O quê? Se quiser sair da empresa para evitar mais problemas, eu entendo. Ela hesitou. E você? Eu fico. E luto contra isso. Alice mordeu o lábio, respirando fundo. Eu não vou fugir. Gabriel assentiu. Então enfrentamos isso juntos. Alice sabia que nada seria fácil a partir dali, mas ao olhar para Gabriel, teve certeza de que não estava sozinha. O conselho da empresa convocou uma reunião extraordinária.
A notícia do suposto envolvimento de Gabriel com Alice já havia ultrapassado os corredores e chegado a investidores e membros da alta diretoria. Alice se sentou na sala de reuniões, sentindo o peso dos olhares sobre si. Gabriel, ao seu lado, mantinha a expressão impassível, como se nada pudesse abalar sua confiança. Um dos sócios, um homem de expressão severa, foi o primeiro a falar. Precisamos discutir os impactos desse envolvimento na imagem da empresa. Alice sentiu o coração apertar. Não houve favorecimento algum, disse Gabriel, firme. Alice conquistou sua posição por mérito próprio. Outro membro do conselho cruzou os braços. Mas a percepção pública importa, Gabriel. Isso pode afetar nossa credibilidade com investidores. A credibilidade da empresa se sustenta em resultados, não em boatos, rebateu ele. E até agora não há qualquer prova de que minha vida pessoal interfira nos negócios. Alice admirou a firmeza na voz dele, mas sabia que isso não seria suficiente para acalmar a todos. Mesmo assim, a exposição pode gerar uma crise, insistiu outro sócio. Gabriel olhou diretamente para Alice antes de responder. Estou ciente dos riscos, mas não vou pedir desculpas por me apaixonar. O silêncio na sala foi absoluto. Alice sentiu o peito apertar. O que você está dizendo? Perguntou um dos diretores. Gabriel respirou fundo. Que não vou esconder o que sinto. Se isso significa enfrentar dificuldades, eu estou pronto. Alice prendeu a respiração. Ele estava assumindo tudo ali, diante de todos. Após alguns segundos de tensão, um dos sócios suspirou. A decisão final será tomada após avaliarmos o impacto disso. Mas saiba, Gabriel, que sua reputação pode estar em risco. Ele assentiu. Entendido. Quando a reunião terminou, Alice e Gabriel saíram juntos. Você acabou de colocar tudo em jogo, disse ela. Ele sorriu de leve. Não, eu acabei de decidir o que realmente importa. Alice soube, naquele instante, que também precisava tomar sua decisão final. Alice nunca se sentiu tão exposta quanto nos últimos dias. O burburinho dentro da empresa continuava. Os olhares curiosos persistiam e as incertezas ainda pairavam sobre ela. Mas uma coisa havia mudado: seu medo. Gabriel já havia feito sua escolha. Agora era sua vez. Naquela noite, ele a chamou para um jantar. O restaurante era discreto, mas elegante. Alice sabia que não era apenas uma refeição comum. Quando se sentaram, Gabriel a observou por alguns segundos antes de falar. Você ainda está com medo? Alice respirou fundo. Estou, mas não do que vão dizer. Ele arqueou uma sobrancelha. Então, do quê? Ela hesitou antes de responder. De me permitir ser feliz. Gabriel sorriu de leve e pegou a mão dela sobre a mesa. Então, eu prometo que não vou deixar você fugir disso. Alice sentiu um nó na garganta. Durante tanto tempo, colocou barreiras entre ela e o que sentia. Mas agora, olhando para Gabriel, soube que não poderia mais negar. Eu não quero fugir. Os olhos de Gabriel brilharam. Tem certeza? Ela assentiu, segurando sua mão com firmeza. Tenho. Gabriel sorriu e, sem se importar com quem poderia ver, inclinou-se para beijá-la. Dessa vez não havia mais medos ou barreiras. O mundo dos negócios continuaria girando. Os desafios viriam, mas naquele momento nada importava além do fato de que haviam escolhido um ao outro. E no final, era isso que realmente fazia valer a pena.